Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho super interessante. E é uma pergunta que eu achei fantástica quando eu recebi, que é da professora Curiosa. Eu achei super legal. Já assim. Gostei do nome. Foram 2 perguntas dela super interessantes. E é uma pergunta sobre TDAH, né, que é o nosso foco. E se existe uma comorbidade entre TDAH e altas habilidades? E se sim, como que eu vou identificar os sintomas desses diagnósticos? Isso é muito interessante, assim, né? Primeiro, respondendo de forma rápida, pode existir, sim, TDAH e altas habilidades. O que a gente chama de altas habilidades, né? Que são pessoas que têm um QI, né, acima lá de 130, né? Que seriam, antigamente chamava de superdotados, né? Mas atualmente até o critério de altas habilidades até está deixando ser simplesmente vinculado ali ao QI, muito mais até à funcionalidade das pessoas, né? Mas eu tenho uma crítica até grande, né? Então, ou seja, pode existir comorbidade entre TDAH, porque a inteligência é um espectro, né? Então, todo mundo vai ter algum nível de inteligência ali dentro dessa curva, né? Que é uma curva de distribuição normal, né? Que a gente chama lá gaussiana. Então, você pode estar no meio, pode estar para a direita, pode estar para a esquerda. E isso independe de qual outro diagnóstico que você tem. Só que uma coisa interessante que eu vejo nas redes, principalmente ultimamente, é que as pessoas falam de altas habilidades como se fosse um transtorno. Então, assim, existe... Em psiquiatria, quase tudo é T, né? Então, é TOC, TEA, TDAH. Então, o T da primeira letra é de transtorno. Transtorno quer dizer que aquele comportamento, né, aquele sintoma, ele gera um prejuízo funcional. Daí, pensar que ele é um código, né, de medicina, né, um código do CID, lá, né, do Código Internacional de Doenças, ou do DSM, lá, do Código Manual de Psiquiatria. Mas, diagnóstico de altas habilidades quer dizer que você teve um diagnóstico que você está com uma inteligência alta, né? Então, eu brinco muito com as pessoas que é igual eu sou alto, né? Eu tenho 1,94 e aí é a mesma coisa de falar assim, você é alto, mas a altura não é um diagnóstico de transtorno ou de não necessariamente de doença, né? E tal. Até existe gigantismo, né? Que é uma lógica de... A pessoa tem um transtorno que cresce muito além do... Tem um excesso de hormônio de crescimento. Mas, nesse caso, a gente está falando aqui de uma questão de variedade da curva normal. Então, tem gente que tem 1,70m, 1,80m, eu tenho 1,94m, tudo bem. Para algumas pessoas, isso é uma vantagem, né? Então, quando eu vou lá no show, né? Eu lembro quando eu era novo, eu ia no show e aí... Eu falei uma vez, eu estava lá no estádio e aí eu estava na pista, assim, e aí eu olhei o cantor e falei, nossa, ele tá tocando descalço. Aí a minha colega do lado me cutucou e falou, sacanagem, né? Assim, você tá vendo o pé do cantor, tô custando para ver Rock in Rio lá em cima, no negócio. Então, ela não tava vendo nem o teto do palco e eu tava vendo o chão, né? O pé do cantor. Então, naquele componente era bom para mim, né? Então, quando eu vou em casa lá, minha ajudante lá fala muito isso, né? Que ela, quando as coisas são no alto, ela fala, eu inveja dessa altura, troca aqui, passa um pano aqui e tal. Mas, por outro lado, eu brinco também que para voar de avião não é muito legal, né? Porque o espaço ali é bem padronizado e quanto mais espaço você tem que ter, mais caro você paga, né? Verdade. Então, eu brinco que minha mãe me deu altura e esqueceu de me dar dinheiro para voar na frente do avião, que é mais caro, né? Porque tem mais espaço. E não existe... também, inclusive, eu falo muito isso com as pessoas, né? Não existe inclusão porque eu sou alto, não. Então, quando eu vou lá viajar, eu falo com a moça, moça, me arruma um espaço aí na saída de emergência e tal, porque não vai caber minha perna ali e tal. Aí ela fala, não tem jeito não, né? Se você não comprou as vagas com mais espaço, essa que tem para hoje pronto. Então, ou seja, isso nem é incluído como uma dificuldade, né? Como uma deficiência ali que fosse, né? Naquele momento, aquilo era grave, né? Tanto que uma vez eu voei, eu tive que ficar praticamente sentado virado para frente, assim, inclinado para frente, porque não me cabia meu espaço. Meu joelho estava sem caber sentado, assim, porque era um voo, ainda bem que era um voo curto, né? Porque senão eu ia ficar muito preso. Então, quando a gente estiver falando de transtornos, né, psiquiátricos, é muito diferente de falar de altas habilidades. Altas habilidades é uma característica que gera adaptação. Então, a pessoa inteligente, ela é mais adaptada, ela é mais criativa, ela tem um repertório de resolver problemas, né? A inteligência tem um critério de resolver trazer soluções para problemas. Então, em geral, quando a gente está falando de altas habilidades, a gente está falando de maior adaptação. E não menor adaptação. Então, a gente tem que, né, digamos, despatologizar um pouco essa coisa das altas habilidades. É claro que assim como na altura, né, pode ter um contexto ou outro ali, né? Eu vejo a minha irmã é muito alta também, então ela calça 41, então ela tem dificuldade de achar sapato do tamanho dela. Então aí, nesse caso, vira uma dificuldade de adaptação, mas é uma dificuldade de adaptação exclusiva ali daquele ponto e pronto. Sim. Não é... Então, quando a gente está na escola, por exemplo, né, ou no dia a dia, muita gente fala...
Porque ele tem altas habilidades, você não acha que... e isso, às vezes a gente está em dúvida, né? Diagnóstica, e as pessoas falam, será que esse comportamento que ele está tendo, a escola está queixando dele, será que isso, em vez de ser, por exemplo, TEA nível 1, isso não seria altas habilidades? Falo, em geral, altas habilidades não gera muito prejuízo de queixa, né? É claro que a própria... pessoa, né, criança ou adolescente, pode ter queixas em relação ao sofrimento de não estar sendo estimulado, ele pode ficar mais ansioso, mas isso todo mundo pode ter, né? Não precisa ser nem altas habilidades, né? Você pode estar numa escola que te estimula pouco, nem por causa de inteligência, né? Uma escola de ter um conteúdo muito tradicional ou um jeito de explicar que o professor não te interessa. Inclusive, isso acontece até muito mais em pessoas com dificuldade de inteligência. Então, assim, quem tem um QI muito alto tem muito mais chance de transformar, né? De fazer do limão a limonada. Então, eu acho que a gente não deve ficar muito focado. Eu vejo que cada vez mais pessoas estão hipervalorizando as altas habilidades, sendo que, são válidos, são interessantes, né? Da gente validar isso e trazer um componente maior, mas... é um grupo que tem muito mais repertório para poder solucionar seu problema do que o outro grupo que está largado, que é o grupo justamente que tem uma deficiência, às vezes intelectual, ou que nem precisa de ter uma deficiência, mas que tem mais dificuldade, né? Então, eu vejo muito mais gente falando, por exemplo, de altas habilidades que de dislexia, por exemplo, descalculia, ou mesmo de um QI limítrofe. Então... a gente está focado muito no... igual da beleza, eu acho, né? As pessoas ficaram muito focadas em manter procedimento, fazer o rosto ficar bonito e tal, e pouco em quem precisa de tratamento dermatológico mesmo, e nas coisas... Ninguém mais fala em psoríase, né? Em acne e tal. Hoje em dia parece que todo mundo quer fazer só harmonização, né? Então... É verdade. Muito bem.